Carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, sem restrição, em outras versões, liberalmente, de boa vontade, e lhe será concedida. Obrigado a Deus por esta porção da Tua palavra, tão promissora, tão esclarecedora, que é uma seta segura, indicando o caminho que podemos e devemos seguir. Em nome de Jesus, amém. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito não foi o Evangelho de Mateus. Mateus é o que aparece em primeiro lugar, creio que por duas razões. A primeira delas é porque é um dos evangelhos e o Novo Testamento vai começar com a história de Jesus. A segunda é porque dos 4 evangelhos é o mais judaico dos 4, o que está mais intimamente relacionado com o Velho Testamento. O primeiro documento do Novo Testamento que foi escrito é bem possível que tenha sido a carta de Tiago. Ou foi Tiago, ou foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Este texto de Tiago é considerado o texto mais prático do Novo Testamento. No Velho Testamento é o livro de Provérbios. No Novo Testamento é a carta escrita por Tiago. Tiago abre a sua carta dizendo aos seus leitores que estavam debaixo de dificuldades, de provações, de perseguições, que foram elementos comuns na história da igreja primitiva, que eles deveriam encarar isso com alegria. Ainda que sofrendo, deveriam encarar isso com alegria, porque o foco deles deveria se fixar não nos seus sofrimentos pessoais, mas no fato de que Deus estaria operando, produzindo alguma coisa boa naquelas circunstâncias. É evidente que, em meio às dificuldades, a mente fica confusa. E Tiago, então, entra com o texto que nós lemos nesta manhã. Na leitura devocional, o versículo que nós lemos juntos, sob liderança do irmão Eliezer, termina mencionando Deus como Deus da sabedoria. Sabedoria é um assunto recorrente na religião judaica e é diferente do conceito de sabedoria que nós possuímos. Muitos de vocês já sabem que sabedoria, do ponto de vista bíblico, não é o resultado do acúmulo do conhecimento, que a sabedoria é uma inclinação, uma disposição da pessoa, uma procura da pessoa de observar as coisas do ponto de vista de Deus. Quem vê as coisas como Deus as vê é sábio, é claro isso. Sabedoria, então, é aquilo que nós precisamos em momentos de confusão. É interessante, meus irmãos,
que quando nós estamos confusos, o que nós queremos saber é qual é a vontade de Deus. A confusão se estabelece porque as alternativas se apresentam diante de nós e nós ficamos temerosos, no momento de fragilidade, de tomar decisões erradas. Quando tudo vai bem, a gente vive uma vida quase independente de Deus, mas quando as coisas não vão bem, nós queremos a intervenção de Deus. E qual é a intervenção que nós desejamos? A intervenção que nós desejamos é que Deus, na sua sabedoria, nos aponte com o dedo o caminho que devemos seguir, através de uma experiência que seja resultante das nossas orações. A ideia é que em cada circunstância da vida, Deus tem uma vontade estabelecida, concreta, quanto às decisões pessoais que devemos tomar. Que Deus tem um emprego para nós, que Deus tem um jovem ou uma jovem já separada para o jovem e para a jovem, e os irmãos sabem que não é assim que nós queremos. Deus não tem exatamente uma Maria para João e um Pedro ou um João para Maria. Deus tem N Marias para o João, N Joões para Maria, e ela deve pedir a Deus sabedoria para escolher. Sabem bem, e nós já temos dito isso, que os exemplos bíblicos que nós temos de pessoas que casaram nessa expectativa, ou com essa experiência mística da vontade de Deus, dizendo a essa pessoa que necessariamente esses casamentos não foram felizes. E que casamentos realizados fora, absolutamente fora da vontade de Deus, até tem dado certo. É isso que a Bíblia mostra. E mostra em 2 gerações seguidas, próximas, exatamente para quando a gente for lendo o texto bíblico, fazer a comparação e a observação. Eu tenho tratado disso, mas quero repetir isso, porque, por incrível que pareça, esse é um tipo de conceito que atrapalha as pessoas na hora da sua confusão, porque em vez de fazerem aquilo que a Bíblia recomenda, ficam fazendo aquilo que a Bíblia não garante. Primeiro exemplo, um casamento como resultado de oração e de uma experiência de sinais. É o casamento de Isaac. Abraão manda seu servo buscar uma esposa para Isaac e ele vai e faz uma oração, coloca para Deus os sinais que ele espera verem para decidir qual é a moça. Ele vê esses sinais. E então essa história de sinais ocorre. 1, ele pede os sinais. 2, ele vê os sinais. 3, ele conta que foi assim que ele orou e assim que aconteceu. Então esses sinais são repetidos no mesmo capítulo 3 vezes, para mostrar, aconteceu mesmo. Mas o resultado do casamento? O resultado do casamento de Isaac e Rebeca não é dos melhores. O casal praticamente se separa com o nascimento dos filhos, nas suas expectativas de futuro, nos seus sonhos. Isaac ama Esaú e Rebeca ama Jacó. Os dois vão se distanciando. Ela orienta o filho a enganar o marido já cego. Foi uma vida terrível, tanto para um quanto para outro. É um casamento muito difícil. Eu não gostaria de ter um casamento assim, de jeito nenhum. Aí na geração seguinte vem Jacó. Jacó ama Raquel, trabalha por Raquel 7 anos para tê-la como esposo. E no dia do casamento, na noite do casamento, o sogro
É duro às vezes a gente dizer isso. Eu preferiria dizer a sogra. Mas foi o sogro. O sogro dá um golpe no Jacó. E em meio às comemorações, eu imagino que a história foi assim, e bebe para lá e bebe para cá, não é? E Jacó entra lá, não é? Ainda bem que foi a pé, né? Não teve que sair dirigindo o seu camelo, por causa do tolerância zero. Entrou na tenda, ali sem energia elétrica, não tinha um interruptor para acender, e disse: é hoje, começa a festa. E de manhã é um pesadelo. Ele acorda, não é Raquel que está com ele, é Léia. É um casamento que é fruto de engano, de mentira. Você pode crer que isso é a vontade de Deus? De manipulação. Mas você segue a história do casamento de Jacó e você vai vendo que Jacó, uma semana depois, recebe Raquel, mas para trabalhar outros 7 anos, mas já recebe adiantado dessa vez. Ele não era bobo para receber depois de 7 anos, com um sogro desse jeito. E o que acontece é que Raquel vai demonstrando viver distante de Deus, é idólatra, faz exigências absurdas sobre Jacó, morre quando nasce o segundo filho, é enterrada na beira do caminho em Efrata. Léia vai crescendo, se fortalecendo na fé. O nome que ela dá aos filhos mostra como a sua visão da vida e de Deus vai ampliando, morre. E Jacó a sepulta junto ao sepulcro de Sara, a sua avó, onde estavam as matriarcas do povo hebreu e os patriarcas do povo hebreu. Homenageia Léia, e não é só isso. Você observa que, ainda que José tenha sido o melhor filho de Jacó, a genealogia de Cristo, fio escarlate, messiânico, não passa pelo ventre de Raquel, passa pelo ventre de Léia. Jesus é da descendência de Judá, filho de Léia. Então isso é para a gente ver as coisas, mas eu gostaria que você imaginasse isso também de forma matemática. Maria deve casar com João, não casa com João e casa com Alberto. E João, que deveria casar com Maria, agora, como não vai casar com Maria, que seria o casamento certo, vai fazer um casamento errado, porque vai casar com Teresa. Teresa deveria casar com Roberto, mas como casou com João, que era mais bonito que Roberto, já casou errado. Roberto, que deveria casar com Teresa, vai agora casar com Cristina, e lá vai. Numa geração já dá uma confusão danada. Quem nasce não eram as pessoas que deveriam nascer, porque é evidente que o filho de um casal não é a mesma pessoa de um filho de um outro casal. E aí o que nós teríamos? Um monte de gente que está aí, que tudo nasceu fora da vontade de Deus. Não é assim. O que Deus promete é o seguinte: quem quiser, quem estiver confuso, vai tomar uma decisão, não sabe qual o curso que vai fazer, para que vai prestar vestibular, qual a profissão que vai escolher, peça a Deus sabedoria. Sinais, é importante que sinais a gente vê o que quer. Você interpreta os sinais. E como é você que interpreta, você dá um jeitinho, chega para lá, chega para cá. É isso que Deus falou. Pedir conselho aos outros, que é sempre bom, nem sempre isso dá certo. Esperar que depois de você tomar uma decisão vai sentir paz no seu coração. Se você ficar 20 dias lutando para tomar uma decisão, mesmo que você não tome a melhor, você vai sentir paz, porque o problema já terá sido resolvido. Mal ou bem resolvido, já foi resolvido, acabou o estresse, acabou a pressão. Você já tem um caminho para seguir. Então a questão toda é de sabedoria. Hoje, eu não quero ler toda a carta de Tiago para vocês.
Eu li, cronometrei mais de uma vez, deu 11 minutos a leitura da carta a Tiago, porque eu li parando, refletindo, e indo, vindo, e demorei 11 minutos nesses 5 capítulos. Você pode ler a carta de Tiago, mas no meu entendimento, lendo e relendo esta carta, passando por ela já diversas vezes, para mim, o que vai tratar a seguir é dessa questão da sabedoria. Como é que esta sabedoria se expressa? Quais são os frutos dessa sabedoria que Deus dá? Quais são eles? Primeiro deles, sabedoria em relação à questão material, à condição social. Versículo 9. Tem a sua Bíblia aberta. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Em outras versões, é ele saber que tem uma posição elevada. No plano de Deus, ele é um escolhido de Deus. Ele tem condição humilde, o nome dele lá não está no Rotary, mas está no livro da vida. E ele deve se orgulhar nisso, na posição elevada dele. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Em outras versões, o rico deve orgulhar-se no fato de que a condição dele diante de Deus é humilde. Ele é um pecador. E as coisas que ele possui, as possui pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Esse assunto da riqueza e das questões materiais é recorrente na carta de Tiago. Vamos ver, adiante, só para os irmãos darem uma olhada. Capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Roupa era uma coisa muito cara antigamente. Vocês sabem disso, não havia tecido sintético. A roupa vinha ou da lã do animal. Naquela época, da lã do animal, porque do algodão vem da China, do comércio com a China e com a Índia, muitos séculos depois. A roupa vem do animal. E não tem tanto animal assim dando sopa para vestir todo mundo com guarda-roupa cheio. Então quem tem roupa fina tem muito dinheiro. E também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Sujas porque ele não tem roupa para trocar. Quando lava, tem que ficar escondido, porque é só aquela. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? A falta de sabedoria quando a gente julga as pessoas pelo que elas possuem. E quando nós ficamos atrás de possuir coisas, na expectativa de que isso vai acrescentar valor à nossa vida. As duas coisas estão juntas. Se eu acho que essa pessoa aqui que se veste bem vale mais do que essa que se veste mal, se eu quero valer mais, o que eu vou procurar fazer? Me vestir bem. É consequência lógica. Se eu acho que ter um anel de ouro torna aquela pessoa mais valiosa do que a outra que não tem, o que eu vou querer?
ter um anel de ouro. Então eu começo numa busca de valorização pessoal, na tentativa de encontrar esta valorização onde ela não se encontra. Isso é uma grande insensatez. Nós sabemos que o nosso valor pessoal, nós o encontramos no fato de que Deus nos valoriza, de que Deus nos ama, de que Jesus derramou o seu sangue por nós, no fato de que o Espírito de Deus em nós habita, no fato de que nós somos pessoas amadas pelo Senhor. Mas é falta de sabedoria se eu vou buscar realização na vida onde esta realização não se encontra. Mas Tiago vai prosseguir dizendo outras coisas sobre ricos. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 4, ouçam, versículo 13, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos? Ganharemos? Eu quero ver quantos estão com a Bíblia aberta. Ganharemos? Dinheiro. Dinheiro é uma palavra tão boa da gente falar, não é? Quase que enche a boca, dinheiro. Eu tenho um colega muito irônico que ele dizia o seguinte, no meu gabinete pastoral, quando nós estávamos no seminário, eu vou botar um pôster do Tio Patinhas, para mostrar para todo mundo que eu quero dinheiro. Mas ele, na verdade, era só brincadeira, era só basófia dele, era só ironia, é um obreiro dedicado, não tem corrido na sua vida atrás de dinheiro. Mas para algumas pessoas, Tio Patinhas é o santo padroeiro. Eles estão atrás de dinheiro, dinheiro. Nos desenhos do Walt Disney, Tio Patinhas, de vez em quando, ele entra em transe e os seus olhos não faíscam, aparecem cifrões. Com isso, o autor está dizendo assim, o que ele olha, o que ele vê é dinheiro. Qual é a falta de sabedoria em ganhar dinheiro? Quem é que não precisa de dinheiro? Dinheiro é uma coisa boa. Qual a dificuldade da pessoa dizer assim, vou fazer negócio e vou ganhar dinheiro? Não há nenhuma dificuldade. A Bíblia não condena ter dinheiro. O grande problema, a falta de sabedoria, é quando isso se torna o objetivo da vida. Quando a cada dia o que você ora, o que você espera de Deus é ganhar dinheiro. Não é ser útil a Deus. E Tiago vai dizer assim, a seguir, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A sabedoria em relação à vida é perceber que a vida é assim, rápida. Que você precisa viver com o olho na eternidade e não atrás daquilo que está aqui. Quando você pensa que o melhor da vida é essa vida, isso é falta de sabedoria. Quando você cria os seus filhos mostrando isso, você está dando um péssimo exemplo para eles. E esse é um dos exemplos do crente infiel, que está dizendo através de sua infidelidade a seus filhos que é melhor ter o dinheiro do que obedecer a Deus, do que servir a Deus. Falta de sabedoria. Isso não é o melhor. John Ortberg, Helena me lembrou isso ontem, que ela mencionou na sua cela, conta em um dos seus livros que uma mulher
depois de fazer exames, descobriu que estava com câncer em fase terminal. O médico deu para ela um máximo de 3 meses de vida. Ela então procurou o seu pastor e disse para o pastor: olha, pastor, eu vim aqui porque o meu médico me disse isso, isso e isso. E eu queria acertar com o senhor o meu culto fúnebre. Eu quero que cante esse hino, eu quero que leia esse texto da Bíblia, mais esse. Eu gostaria que o senhor dissesse isso, isso e isso. E o pastor: tudo bem, eu vou fazer assim, minha irmã, mas às vezes não é nada disso. Eu quero que o senhor observe essas coisas. Mas tem mais uma coisa. O pastor: o que é, minha irmã? Eu gostaria que o senhor pegasse um garfo e colocasse na minha mão direita. Aí ele: um garfo na mão direita? Para quê, minha irmã? Isso é bastante inusitado, enterrar uma pessoa com um garfo. Ela disse: o senhor sabe, eu tenho trabalhado aqui na igreja durante todos esses anos, no serviço de refeições para o pessoal da igreja. E uma das coisas que eu tenho dito para o pessoal sempre, na hora das refeições, é o seguinte: terminada a refeição, na hora de recolher os pratos, quando a sobremesa não é um copinho de plástico com gelatina, quando a sobremesa é melhor, eu digo para o pessoal: segurem os garfos. Quer dizer, vamos tirar os pratos, as facas, mas os garfos, segurem, porque a sobremesa vem aí, é torta, é uma coisa melhor, mais bem elaborada. E eu quero que o senhor deixe este garfo na minha mão, porque as pessoas vão perguntar. E o senhor então vai dizer para ela: ela queria que esse garfo ficasse na mão, porque sempre que ela mandou o pessoal segurar os garfos, ela dizia: o melhor está para vir. E então, eu quero que o senhor diga o seguinte: ela está com o garfo na mão, para que todos saibam que ela agora está experimentando, desfrutando o melhor que tinha para ela. A sabedoria da vida está nisso, em viver o aqui e agora com o olho lá, na eternidade. É insensatez a pessoa trabalhar, dar o melhor do seu esforço, por um período tão curto da vida, em vez de se preparar para o que está lá esperando. Quem quer ser rico, juntar coisas, não tem sabedoria. Capítulo 5, ele continua nesse negócio de dinheiro, pessoal. Ouçam agora vocês, ricos. Eu fico pensando, será que Tiago tinha algum problema contra os ricos? Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Ele está falando do rico que vive colocando dinheiro como meta para a sua vida. E vocês vão ver que é isso. Não é o simples fato de ser rico e usar o seu rico para abençoar pessoas e abençoar o reino de Deus. É aquele ajuntamento de recursos como o que há de melhor, como a realização do sonho na vida. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como o fogo lhes devorará a carne. Vocês, aí observem os erros que uma pessoa comete quando ela coloca o dinheiro como grande alvo da vida. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros, daqueles que colheram os campos, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, porque foi isso que procuraram.
desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência, porque o rico tem tanto poder contra o pobre que nem adianta o pobre querer resistir ao rico, sobretudo naquela época. Tiago está dizendo o seguinte: você coloca esse alvo para a sua vida e você vai, primeiro, achar que isso vai fazer de você uma pessoa melhor, mas isso vai fazer de você uma pessoa pior. Você vai sair atropelando os outros. Porque quem coloca o dinheiro como alvo para a sua vida, considera que o dinheiro é maior e mais valioso que a própria vida. Vai viver para o dinheiro e não do dinheiro. Não vai usar o dinheiro, mas vai ser usado pelo dinheiro. E a pessoa, então, vai desvalorizar a vida do seu próximo e vai atropelar, vai roubar, vai usar de fraude, de mentira, todos esses expedientes para poder o quê? Juntar e depois deixar. Falta de quê? De sabedoria, meus irmãos. Falta de sabedoria. Querem ver um outro exemplo? E eu não vou poder abordar todos os aspectos aqui, mas vocês podem fazer isso em casa. Capítulo 2, a partir do versículo 14. Fé e obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé pode salvar alguém? A Bíblia diz que a fé salva as pessoas em algum lugar? O que é que salva? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos pela graça. Qual é a diferença entre ser salvo pela graça e ser salvo pela fé? É que a graça provém de Deus. E a fé, ainda que seja um dom de Deus, é uma manifestação do homem. É uma resposta do homem. A salvação não tem como base o homem, mas tem como base Deus. A fonte é Deus. A salvação é pela graça, não é pela fé. A possibilidade de ter fé é um caminho aberto pela graça. Nós só podemos ter fé porque a graça operou através de Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário para nós e nos dando alguma coisa para crer. Sem a graça não há possibilidade de haver fé. Mas tem muita gente que pensa que está salva porque crê. Leva uma vida insubmissa a Deus, claramente insubmissa, determinadamente insubmissa, perseverantemente insubmissa. Decide viver uma vida insubmissa e nada leva a pessoa à submissão a Deus. Não é aquela insubmissão que é resultado de fraqueza, eu estou aqui, mas estou errado. Não, eu não preciso de mais nada. Eu creio, estou salvo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê não será condenado, eu creio. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio. Se eu creio, eu estou salvo. Tiago, olha, você não está sendo sábio. Porque existe fé e fé. É diferente a fé de uma pessoa salva. E ele vai continuar. Vejam. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até cair pela orelha. Come picanha, salada, coma, aí, para você comer, o quê?
É só discurso, é só blá, blá, blá. A pessoa fala, mas não tem nada. Adianta alguma coisa para a pessoa que está morrendo de fome? Tiago diz, isso aí não adianta nada. Assim também a fé, por si só, a fé que só é discurso, a fé que só é conversa, dizer eu creio em Deus, eu amo a Jesus, eu faço isso. Eu tenho uma fé muito grande. Eu vejo pessoas dizerem isso. Eu converso com as pessoas, sobretudo quando estou viajando, porque no meu dia a dia eu tenho dificuldade. Eu lido muito com crentes, mas quando lido com não crente, com uma pessoa que ainda não tomou uma decisão com Jesus Cristo, eu pego, né? E a pessoa diz, mas eu tenho uma fé. Não lê a Bíblia, não procura seguir a Jesus, não faz parte de igreja nenhuma, não tem nenhum compromisso com Jesus Cristo. Que fé é essa? Mas alguém lhe dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Mas eles creem, mas não têm nenhuma atitude, nunca tiveram desde que caíram. Insensato, louco, sem sabedoria, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Ele está dentro do argumento dele. É evidente que Abraão não foi só obras, foi fé também. O autor da carta aos Hebreus coloca Abraão neste episódio como alguém que agiu pela fé, crendo que Deus era capaz de ressuscitar dos mortos a Isaque. Mas ele está discutindo não a questão da fé viva, mas da fé sem obras, a fé morta. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Ele vai dizer isso. Abraão não era só obras, era obra e fé, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão obedeceu a Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. É isso? Não, Abraão creu em Deus. A fé está presente. Mas se sabe que ele creu porque obedeceu. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras que acompanham a fé e não apenas pela fé. Então, muito cuidado. Muito cuidado com uma falsa segurança que não vem da palavra de Deus. Que você ouve uma exposição correta de doutrina, de certeza de salvação, de que a salvação não é pelas obras e você, em vez de parar ali, você vai até o seu ponto final. E acha que uma fé sem obras é uma fé viva. Não é. Tiago está dizendo, abre teu olho. A fé verdadeira vai se manifestar em obras. Outro assunto em que é bom ter sabedoria. E agora eu vou já passar para o último, sobre a questão da doença e da oração, capítulo 5. Faltam 10 para meio-dia, eu quero ver se enquadro esse assunto nos 10 minutos. Eu pulei alguns assuntos, mas vocês poderão observar depois. Sabedoria na maneira conforme a gente ouve a palavra de Deus. Sabedoria quando sentam nesses bancos, que não é apenas ouvir e ter conhecimento, mas ser praticante. Mas vamos lá para a questão da cura, da fé e da oração. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore.
Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Uma observação aqui rápida. A unção com óleo não é parte do processo de cura. Aquela era uma época sem penicilina, era uma época sem o desenvolvimento farmacológico que existe hoje. Os dois grandes remédios daquela época eram vinho e azeite. Vinho para esterilizar o ferimento. Na parábola do bom samaritano, o bom samaritano faz isso com um sujeito que está caído à beira do caminho. Pega as suas feridas, limpa com vinho, passa azeite. O azeite era para evitar que o ferimento se ressecasse e criasse problemas ainda maiores. Então, no meu entendimento, Tiago está dizendo: ore e use o remédio que você tem à sua disposição. Que não faz parte do processo de cura, você vê no restante do texto. Que o restante do texto vai falar e repetir sobre a oração, mas não vai falar sobre unção de óleo. Em nenhum lugar a Bíblia vai dizer que a unção com óleo cura as pessoas, mas vai dizer que a oração, sim, a oração é um instrumento de Deus para fazer coisas. E esse é um texto extraordinário sobre a oração. Ou seja, a oração é central, unção de óleo é periférico. Quando a gente começa a incentivar o periférico, meus irmãos, a gente corre o risco de esquecer do principal. A gente faz isso hoje, não com óleo, mas com remédio. E a gente esquece que é Deus que dá saúde. Tomar remédio, sim. Mas orar para que Deus abençoe os remédios, porque a saúde vem de Deus, a preservação da vida vem de Deus. É esse o ensino. Mas vamos continuar. A oração da fé, a oração feita com fé, já esqueceu a unção. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Há doenças que são resultado do pecado. Crente precisa ter condições de conversar com alguém acerca dos seus pecados pessoais, quando esse pecado a está tornando doente. Há pecados que você ainda vai arrastando, mas há pecados que inutilizam a pessoa. Há pecados que jogam o indivíduo na cama. O salário do pecado é a morte. O pecado produz morte, mas alguns a longo prazo, outros a médio prazo. Estou dizendo morte física. E alguns outros a curto prazo. Você está se acabando e sabe, no fundo você sabe que o seu problema é um pecado que você não larga. Chame os crentes mais espirituais, os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, quem tem condições de ouvir. Não vai abrir a boca para falar isso para qualquer um. Célula, pequeno grupo aqui na igreja não é para isso. Não é espaço para cada um chegar lá e se desnudar diante dos outros. Não. Ninguém faça isso. Célula é um lugar em que, através da convivência, a gente vai conhecendo as pessoas que a gente pode confiar. E é com essas pessoas que a gente vai abrir o coração. E o texto vai continuar dizendo: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Para quê? Para que sejam sarados, curados. E aí vem o grande texto sobre oração. A oração de um justo é o quê? Poderosa e eficaz.
A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vai dar o exemplo de Elias, que orou para que não chovesse e não choveu. 3 anos e meio. E Elias chorou e choveu. Sobre a oração é interessante, você vai lá atrás e está escrito: nada tendes porque não pedis. É preciso pedir. No capítulo 1, peçam, mas não duvidem. É preciso orar e orar com fé. Oração é eficaz. Eu diria, em outras palavras, oração funciona. Mas, meus irmãos, vamos tomar cuidado, porque a oração não é mais forte que Deus. Oração não dobra a Deus. Oração não obriga Deus a fazer o que não é da sua vontade. Se Deus chega para Ezequias e diz assim: você vai morrer, qual é a vontade de Deus? É que Ezequias morra? Não! A vontade de Deus é que Ezequias ore e tenha uma experiência com ele. Porque se Deus estivesse debaixo do poder da oração e quisesse que Ezequias morresse, não falaria nada para o Ezequias. Simplesmente acabava com ele. É a vontade dele que Ezequias morra. Eu sei que Ezequias tem uma carta na manga, que se eu disser para ele, ele puxa essa e acaba comigo. Eu vou ser obrigado a dar mais 15 anos de vida para ele. Não, eu quero que ele morra. Não quer. Deus quer que ele viva e que ele tenha uma experiência balizadora para nós. O quê? Que oração funciona e que há coisas que Deus quer fazer e que só vai fazer se a gente orar. Oração jamais mudará a Deus, mas oração muda a história. Oração muda pessoas. Oração muda a igreja. Oração muda famílias. Oração muda nações. Oração produz mudança, mas não em Deus, porque Deus é imutável. Entendemos isso? É claro isso? É bom que a gente saiba disso, porque há crentes que mudam um pouco e acham que todos os dias eles podem mudar a Deus através de suas orações. A sabedoria que vem de Deus vai dizer na carta: é amável, é afável, é bondosa. E esses crentes que acham que mudam Deus, eles não são nada amáveis, não são nada afáveis, eles são cheios de vanglória, são cheios de soberba. É isso. Isso está na carta. Então, cuidado. Quando você se deparar com esse tipo de doutrina, pé atrás, que a fé consegue tudo, na marra, é uma ilustração que eu já contei aqui, que vou contar de novo. É uma história contada por um homem que influenciou um grande número de pregadores no Brasil. É uma geração chamada de os pais da fé, que ensinam que se a pessoa reivindica a cura, tem. É um tal de Kenneth Hagin. O livro é A Arte da Intercessão. Ele conta que o superintendente da escola bíblica dominical da igreja dele era um engenheiro num campo de petróleo. E lá sofreu um acidente. E ele estava com medo de remover o sujeito para a cidade mais próxima, a cidade de Tyler, no Texas, porque se removessem com o homem corria o risco de morrer. E aí ele foi chamado, e orando pelo homem, o homem resistiu levar o homem para o hospital. E ali no hospital ele orava pelo homem, e orava, o homem melhorava. Aí se cansava, parava de orar, o homem ia piorando. Aí ele orava de novo, o homem ia melhorando. E dava uma diminuída, o homem piorava. E até que teve uma hora que ele se cansou. Aí o que aconteceu com o pobre do diácono? Morreu. Aí ele ficou sabendo.
Aí virou para Deus e disse assim: eu não aceito isso, eu quero esse homem de volta. Ele não é o melhor superintendente de escola dominical que existe, mas é o melhor que eu já tive. Tem bom testemunho dos de fora, dá 30% de dízimo. Esse pessoal, normalmente, eles estimulam muito essa questão da contribuição. Ele dá 30% de dízimo. O irmão já sabe, né, que a intercessão poderosa de pastor capricha. Essa é a mensagem, né, subliminar que está ali. E a tua palavra diz que a pessoa a vida deve ser de 70 anos. Ele não tem 70 anos. Então eu não aceito, eu preciso dele aqui. E aí ele continua contando no livro, que o irmão deu um testemunho depois, dizendo o seguinte: meus irmãos, naquele período que eu esteve doente, eu cheguei no céu. Estava feliz da vida. Aí Jesus me mandou chamar. E disse: você vai ter que voltar. E eu disse: não quero voltar não. Isso aqui, estou no bem bom, no melhor. Que eu vou querer voltar? Mas você tem que voltar. E nesse negócio você tem que voltar, eu não quero voltar, você tem que voltar. Aí Jesus chega para ele como se afastasse uma cortina e ele do céu visse aqui a terra. Na terra ele vê o irmão Hagem. É assim que ele conta, né? Orando e dizendo: Senhor, eu quero esse homem de volta. Aí Jesus vira e diz assim: eu não posso segurar você aqui, ele quer você lá. Tem que mandar você de volta. É a ideia, é o ponto extremo que se chega quando falta sabedoria na oração. Oração é eficaz, oração funciona, oração muda tudo, menos Deus. Amém? Tenham sabedoria para não irem atrás de qualquer vento de doutrina, atrás de pessoas que aparentam ser mais do que o que são, porque vão levar vocês no mau caminho. Se vocês tiverem sabedoria nessas coisas, como lidar com dinheiro, como verem a vida, como tratar o próximo, como orar, como enfrentar a dificuldade e a provação, vocês têm sabedoria para tomar qualquer outra decisão na vida. Não precisa de sinal, não precisa do dedo de Deus apontando qualquer direção. Vocês já sabem em que confiar e o que esperar de Deus. Oremos. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos a mensagem que veio da Tua Palavra. E nós somos tão faltos de sabedoria porque conhecemos tão pouco deste livro. Ajude-nos, ó Deus, a conhecermos a Tua Palavra e não sermos não apenas conhecedores, mas praticantes. Não apenas ouvintes, mas obedientes à Tua Palavra. Em nome de Jesus.